Marques High Acessibilidade. Tudo sobre alta e baixa tecnologias assistivas. Se os teus olhos se fecharem, abra teu coração e veja. Olá pessoal, tudo bem com todos? Eu espero que sim. Marques novamente aqui, hoje trazendo algumas configurações do leitor de tela de Jieshu, né? Esse leitor de telas chinês, ao qual tem sido muito utilizado ultimamente, e até por conta da sua leveza, agilidade, né? E algumas funcionalidades aí, tá? Nesse vídeo breve eu venho trazer para vocês o menu de granularidade, isso mesmo, tá? Ele veio agora na última atualização, ou nas últimas atualizações do Jieshu, e aqui eu estou trazendo o Jieshu Internacional. Radiosnet. Jieshu Internacional aqui para vocês, para estar falando também que ele não tem aquela vozinha chinesa, tá? Alguns aí que já tentaram instalar o Jieshu e não gostaram daquela voz em chinês, tá certo? Realmente, na versão internacional, você não encontra essa vozinha em chinês, tá certo? Então é uma configuração a menos que você tem que fazer para estar utilizando aí normalmente, correto? Então, sem mais delongas, vamos lá. No Talkback a gente tem o menu tão famoso que é o menu de contexto global, né? Que é aquela letra L em tinta, onde você coloca o dedo na parte de cima, não necessariamente lá no topo do celular, da tela do celular, mas você precisa de um espaço aí de pelo menos 2 ou 3 centímetros, tá? Para fazer o gesto para baixo e em seguida para a direita. Esse é o mesmo menu de contexto global. Aqui no Jieshu ele tem o nome de menu principal. Vamos lá então? Olha só. Desceu direita. Menu principal. Menu principal, não é isso? Tá certo. Então, você pode ir varrendo aí da esquerda para a direita, tá? Vamos aqui rapidamente, porque eu já sei, o meu eu deixo para uma numeração. Menu principal. Menu de granularidade. Notem, aqui ele disse menu de granularidade, tá? Não é aqui que você vai entrar. Esse menu de granularidade não é exatamente igual ao do Talkback, tá certo? A gente vai fazer uma configuração breve aqui e demonstrar a funcionalidade para você. Vamos lá? 2. Navegação em listas. 3. Ler toda a tela. 4. Assistente de voz. 5. Extensões. 6. Configurações do Jieshu. Pronto, aqui, né? Na sexta posição, configurações do Jieshu. 2 toques. Jieshu. Aqui tá sem o sonzinho, pessoal, porque eu acho mais interessante na demonstração não deixar com o sonzinho, tá? Aquele retorno do feedback sonoro. Aí outro vídeo a gente vê essa configuração, tá certo? Então vamos lá, é o que interessa. Vamos varrendo então até encontrar o próximo passo. Jieshu. 2, 0, 20, 0, 1. Configurações gerais. 2. Configurações do sintetizador. 3. Configurações de feedback. 4. Configurações de ações. Olha só, configurações de ações. E aqui a gente vai entrar. 2 toques. Configurações de ações. Varrendo novamente. Navegar para configurações de ações. Temas de gestos Marques High. Temas de gesto é aquele que eu personalizei. 2. Marques High configurações de gestos. Também não vamos entrar aqui, tá certo? A configuração aqui não é de gestos, é uma funcionalidade. Vamos lá? Vamos continuar? 3. Descrição de gestos. 4. Configurações de gestos. Alguns gestos não podem ser personalizados na versão gratuita. E eu uso a versão gratuita, tá? 5. Tema de gestos por aplicativo. Configura os pacotes de gestos por aplicativo. Só está disponível para usuários premium desabilitado. Está desabilitado justamente por ser uma função para usuário premium. 6. Modo de jogo. Entre no aplicativo no modo de jogo para pausar automaticamente a navegação por toque. Não é aqui ainda. 7. Configurações de gestos alternativos. Ainda não. 8. Configurações de rolagem. Aqui, configurações de rolagem, tá? Configurações de rolagem. Vamos lá? Continuando sempre varrendo aí da esquerda para a direita até que a gente encontre o item buscado. Configurações de rolagem.
Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita para navegar. Caixa de verificação marcado quando estiver usando o tema de gestos padrão. Altere o foco varrendo da esquerda para a direita e execute funções de acesso direto varrendo de cima para baixo. Essa função, ela já é antiga, né? Ela veio já com o leitor, pelo menos quando eu conheci, né? O que é essa função? Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Olha só. Deu acessibilidade. Acessibilidade. Texto para voz. Quando eu entro e ativo aquela função que vocês viram aí que está marcado lá, em todas as barras de progresso aqui, olha só, vou varrendo da esquerda para a direita. Mecanismo preferido. Configurações. 2. Utilizar idioma do 3. Velocidade da fala com 4. Tom. Velocidade da fala, controle deslizante, progresso. 19. Olha só, com aquela primeira funcionalidade, né, que é antiga, e na barra de progresso, barra de rolagem aqui, seja barra de progresso do vídeo, ou no caso aqui, velocidade da fala, controle deslizante, progresso. Aqui é um controle deslizante, tá? Eu controlo riscando para cima ou para baixo. Notem. 2, 3, 4, 5. Progresso. 24% concluído. Aumentei a velocidade. Vou retornar. E só lembrando que para aumentar a barra nesse progresso, ou nesse processo aqui, eu risco para baixo. Vou riscar para cima novamente. Progresso. 19% concluído. Pronto, certo? Vamos à demonstração real. Essa é o modo que eu estou mostrando aqui para vocês, onde essa função de riscar para cima e para baixo, tá? Ela é antiga já do Jieshu, sem a configuração atual ou a novidade que a gente vem trazendo aí, né? Você só consegue, nesse caso de uma barra de rolagem, você consegue avançar ou retroceder. No caso de volume, aumentar ou diminuir, correto? Mas vamos lá então? Configurações de rolagem. Configurações de rolagem, dando continuidade aqui. 2. Ciclo de foco de rolagem, caixa de verificação marcado. Ciclo de foco de rolagem, né? Para ele estar aí identificando, focando aquela rolagem. 3. Navegar em páginas da web por tipos de objetos, caixa de verificação não marcado. Aqui a gente não marca uma funcionalidade aí para estar navegando na internet por tipo de rolagem. E você que está encontrando problemas na sua navegação, observe se não marcou, né? Sem saber, marcou essa função aqui, tá? 4. Aqui vamos para o 4. 5. Usar procurar por tipo de exibição, caixa de verificação não marcado. Usar o atalho de gesto padrão à esquerda e direita. O caso haja um conflito com a função de atalho da esquerda e da direita, você poderá personalizar para evitar conflitos. Exatamente essa função, ela não está marcada. Notem o que acontece ao marcar. Marcado. Olha só. Eu agora tenho o menu de granularidade do Talkback, o próximo, né? Parecido aquele do Talkback. Com o gesto de riscar para cima ou para baixo. Texto. Ó, fui para texto. Botão. Botão. Isso eu estou riscando de cima para baixo, tá? Botão. Caixa de edição. Caixa de edição. Imagem. Imagem. Caixa de verificação. Caixa de verificação. Ô Marcos, o que é a caixa de verificação? Exatamente aquilo que está marcado. Por exemplo, se eu deixei aqui a caixa de verificação nessa página, agora vai indo para a esquerda ou para a direita, né? Ou seja, para frente ou para trás, eu vou navegar dentre ou por entre essas caixas de verificação. Quer ver? Caixa de verificação não marcado. Notem, eu varri para trás. Caixa de verificação não marcado. Vamos varrer para frente agora? Caixa de verificação marcado. Tá vendo? Para a próxima. Caixa de verificação não marcado. Então assim, ele vai ficar alternando entre as caixas de verificação, exatamente como parei no menu de granularidade, correto? Varrendo então para trás. Caixa de verificação marcado. E dando continuidade aqui na demonstração, riscando ainda de cima para baixo. Barra de progresso. Essa é a barra de progresso. Ô Marcos, ele vai alterar? Não. Aqui ele iria navegar entre as barras de progresso. Olha só, vamos alternar rapidamente. Acessibilidade. Recentes. 3. Velocidade da fala. No menu, ou nessa função... Traduz padrão. Texto. Botão. Caixa de edição. Imagem. Vamos procurar caixa, aqui. Botão, texto, caixa padrão, de rolagem. Tradução de velocidade de fala, volume, cópia de página, parágrafo, linha, palavra, caractere,
Mover vertical. Barra de rolagem. A barra de rolagem. Nó. Nó. Clicável. Focável. Item de lista. Lista. Barra de 2. Utilizar idioma do sistema. Barra de progresso. Se eu tiver nessa função, Velocidade da fala, controle deslizante, progresso. 19. ele vai para a velocidade de fala. Vamos varrer de novo para frente. Tom, controle deslizante, progresso. 20. Notem, ele vai permitir que eu navegue aqui exatamente como diz, entre as barras de rolagem. Não é para que eu controle essa barra de rolagem, correto? Percebam a diferença, olha só. Caixa de barra de progresso. Esse é o menu ou a função barra de progresso, tá certo? Eu vou navegar aqui entre ou por essas barras de progresso. Se eu cheguei lá naquelas configurações de volume, né? Não pense que ali você vai controlar, você vai alternar entre uma e outra. Eu quero alternar, Marcos, então essa daí eu quero controlar. Vamos verificar qual que é mesmo? Tom, controle deslizante, progresso. Velocidade da fala, controle deslizante, progresso. 19. Notem, com o menu de granularidade próximo ou parecido com o do Talkback ativo, não é na barra de progresso, tá? Que eu vou mudar isso, ou seja, ó. Tom, velocidade da fala, controle deslizante, caixa, barra de progresso. Barra de progresso, se ele disse barra de progresso, enquanto eu estou mudando aqui de cima para baixo ou de baixo para cima, lembrando que da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu vou navegar procurando essas barras de progresso na janela. Eu quero alterá-las, então vai ser aqui, ó, eu vou continuar descendo agora. Lista, item de lista, focável, clicável, nó, barra de rolagem. Agora sim, notem, barra de rolagem já está focada ali a barra de progresso, tá? Que eu quero mexer, que é na velocidade. Olha só, agora eu para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Progresso. 14% concluído. 14. Vamos para a direita? Progresso. 19%. Tá. 19. Vamos mais uma vez para a direita? Progresso. 24% concluído. Tá vendo? Vamos voltar? 19. Uma velocidade média aí, né? Mais tranquila, mais suave. Tá certo? Ficou entendido isso daí? Então vamos dar continuidade? Vamos lá? Para o Jeshu. Configurações de... E a gente parou aí na barra de progresso. Texto. Texto. Botão. Caixa, imagem, caixa de ver, barra de progresso. Barra de progresso, né? A gente já viu a diferença entre a barra de progresso e a barra de rolagem, correto? Continuando ainda riscando para baixo. Lista. Lista. Isso aqui seria para mim navegar exatamente entre as listas, notem. Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita para navegar. Caixa. Como aqui só tem uma lista, ele vai permanecer de um movimento só. E continuando varrendo aqui para a direita ou para a esquerda, ele não vai alterar. Ele entra dentro da lista. Se não tiver uma segunda, terceira lista, ele vai parar ali, tá certo? Eu estou mexendo no meu Jeshu e aqui ele não está indo, Marcos. Não, observe que talvez se você está usando o menu de granularidade, você deixou parado ou acidentalmente colocou aí em um dos itens aí para você continuar navegando. Você precisa voltar para o padrão, tá bom? Vamos continuar. Item de lista. Item de lista, exatamente aqui também do mesmo modo. Esquerda e direita agora ele vai navegar entre os itens dessa lista, olha só. 7. Rolar página 1. Use o gesto de 2. Ciclo. Certo? Vamos lá? Por que isso, Marcos? Essa função aqui é muito interessante, olha só. No modo padrão, ele iria lá para o cabeçalho, botão voltar, não sei o que. E aqui ele fica só entre os... com essa função aqui, lista, ó. Item de lista. Item de lista, ele vai ficar alternando entre essas listas. Ou entre os itens dessa lista. Perdão. Tá certo? Continuando então. Focável. Focável. Somente entre aquilo que é focável. Clicável. Aquilo que é clicável. Tá certo? Nó. Nó. Vamos ver o que é esse nó? Ciclo de foco de rolagem. Ciclo de foco de rolagem. Caixa de verificação marcado. Tá vendo? 3. Navegar em páginas da web por tipos de objetos. Caixa de verificação não marcado. Navegar em páginas da web por tipos de objetos. Caixa de verificação não marcado. 4. Olha só, e aqui a gente percebe que o que é esse nó então, Marques? Bom, esse nó aqui eu entendo, a gente descobre agora, que ele vai ficar entre aquela opção, tá? Ou seja, dentro daquela função ou aquela
lista ou aquela linha ali onde está o... Clicável. Olha só, o que é clicável? Focável. Item de lista. Item de lista, ele está entre um item daquela lista, notem. 3. Navegar em páginas da web por tipos de objetos, caixa de verificação não marcado. Aqui, no modo padrão ou no modo de item da lista, ele lê o item e lê tudo, a posição aqui, a referência ou a funcionalidade daquele item e se está marcado, né? A caixinha de progresso. Quando eu vou para o nó, Focável. Perdão, a caixinha de marcação. Clicável. Nó. Quando eu estou no nó, notem. Navegar em páginas da web por tipos de objetos. Ele amarra no texto. Caixa de verificação não marcado. E depois, a caixa de verificação se está marcado ou não. Ele fica meio que pausado, eu entendo melhor, tá? Navegar em páginas da web por tipos de objetos. Vai indo voltando. 3. Navegar em páginas da web por tipos de objetos, caixa de verificação não marcado. Notem, ele lê todinho e por nó eu vou navegar em páginas da web por tipos de objetos. Separadamente entendendo aí o que é e depois caixa de verificação não marcado. Se está marcado aquele mesmo item, tá certo? Então vamos continuar riscando para baixo. Barra de rolagem. Barra de rolagem, aí a gente já viu que a barra de rolagem eu controlo, né, aumentando ou diminuindo. Mover verticalmente. Mover verticalmente. Exatamente como o nome diz, é que eu vou mover de cima para baixo. Se eu tiver numa grade, por exemplo, onde tem ícones e colunas, quando eu opto por essa funcionalidade aqui, tá? Ele vai ficar movendo aí de cima para baixo, de baixo para cima, de acordo com o movimento, se para a esquerda ou direita, tá certo? Aqui, como é uma lista, ciclo de foco de rolagem. Quando estiver usando o tema de use o gesto de tá? Então aqui ele vai ficar lendo o texto aí de cima para baixo, de baixo para cima, tá certo? Se fosse botões, configurações de rolagem, tá? Olha só. Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita quando estiver usando o tema de ciclo de foco. Notem que aqui ele não lê tudo, tá? Ele já não lê inclusive a posição, tá certo? Ele fica lendo ali exatamente como se fosse numa coluna que eu tivesse parado, né? Ele vai ler aquela coluna de cima para baixo, ou de cima até embaixo, ou de baixo até lá em cima, de acordo com o gesto, para frente ou para trás, correto? Caractere. E agora ele vem aqui para as funcionalidades de texto, que é caractere, né? Notem. C, Carlos, maiúsculo C. C. Índia, minúsculo I. C, Carlos, minúsculo C. L, Lima, minúsculo L. Exatamente ali a palavra, ciclo. Então eu vou riscar para baixo de novo. Palavra. Palavras, olha só, vai voltando. Ciclo. Ciclo, lógico que eu estava no final da palavra, eu estava no meio. Agora vamos varrer para frente. Ciclo. Ciclo, ele leu a palavra toda. De, também uma palavra. Foco. Foco, percebe? Isso é navegação por texto ou dentro de um texto. Vamos riscar de novo para baixo. Linha. Linha, então aqui para mim ele vai ler a linha, vou varrer voltando. Quando estiver usando o tema de gestos padrão, altere o foco varrendo da esquerda para a direita e execute funções de acesso direto ciclo de foco de rolagem. Olha só, ele vai ler aqui uma linha. Ele lê o texto inteiro, né? Eu parei ele varrendo para frente. E agora ele vai ler linha por linha, ó. Navegar em páginas da web por tipos de objetos. Tá? Vai lendo Usar as linhas. procurar por tipo de exibição. Perfeito? Vamos continuar varrendo para baixo? Parágrafo. Parágrafo. Mesma funcionalidade do talkback, tá certo? Usar procurar por tipo de exibição. Tá vendo? Ele vai ler o parágrafo, tá? E isso no texto, tá? Vamos continuar então? Página. Página. Achei muito interessante isso aqui, porque ele vai para a próxima página. Usar o atalho de gesto padrão à esquerda e direita. Caso tenha uma próxima página. Usar o atalho de gesto padrão à esquerda e direita. Caso haja um conflito com a função de atalho da esquerda e da direita, você poderá personalizar para evitar. Então aqui ele vai ler a página inteira, tá certo? Continuando então. Cópia de. Cópia de. Função muito interessante. Aqui, olha só. Eu vou encontrar algo, vou tocar na tela. 2. Ciclo de foco de rolagem, caixa de verificação marcado. Ciclo de foco de rolagem.
né? Eu pausei ele ali. Se eu varrer então para a direita, ele está na função copiar de, lembrem-se. Vou varrer para a direita. Mensagem copiada. Ele lê o texto ali, ou melhor, ele copia o texto lido, tá? Por último. Essa função está ainda em desenvolvimento, né? Segundo os próprios desenvolvedores, tá? Ela está com um pouco de falha. Por quê? O que seria essa função aqui se eu varrer para a esquerda, né? Da direita para a esquerda agora, ó. Texto adicionado. Aqui ele diz texto adicionado, porém era para estar colando em uma caixa de texto, tá? Para você só copiar e colar rapidamente ali, tá certo? Seria até muito interessante como sugestão aí, se os desenvolvedores deixassem isso também. Porque o que está acontecendo atualmente? Atualmente ele adiciona ao texto já copiado, exemplo. 2. Ciclo de foco de rolagem, caixa de verificação marcado. Tá? Aí eu quero copiar isso aqui. Mensagem copiada. Beleza, vamos para outro? Vou tocar na parte de baixo. 4. 5. Usar procurar por tipo de exibição, caixa de verificação marcado. Usar o atalho de gesto padrão à esquerda e direita. Caso haja um conflito com a função de atalho da esquerda e da direita, você poderá personalizar para evitar conflitos. Olha só, aí eu varro para a esquerda agora, da direita para a esquerda. Texto adicionado. Ele vai copiar os dois para a área de transferência, tá certo? Muito interessante isso aqui. Eu gostei muito, quer ver? Menu ações. Vou fazer o menu de ações. 3. Copiar. Mensagem copiada. 4. Adicionar cópia. 5. Colar. Ó. 6. Menu área de transferência. Isso aqui eu tenho através de um gesto. Porém, gesto esse que seria no Talkback ali o menu de contexto local. Tá certo? Esse aqui é um gesto rápido, né, onde eu tenho funções aqui também de copiar e colar. Mas bem mais prático seria utilizando essa funcionalidade, tá? Também aqui recém-chegada no menu de granularidade. Página. Tá? Cópia de. Vamos continuar descendo. Volume, muito interessante porque aqui também eu consigo controlar o volume, tá? Caso eu não use os atalhos as teclas de volume para tal função, eu coloque elas aí como outros comandos, tá? Eu posso estar controlando o volume da mídia, tá? Lembrando que esse volume aqui é o de mídia, tá? Exatamente aqui, ó. Vejamos. Vamos ver. Volume. Cópia de volume. Aqui, se tivesse reproduzindo algo, ele estaria controlando ali o volume, tá ok? Vamos continuar então varrendo. Velocidade de fala. Velocidade de fala. Olha só, a gente viu a configuração lá dentro da barra de progresso. Aqui eu controlo a velocidade de fala direto do Jieshu, só varrendo da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Vamos varrer então esquerda-direita. 60. 60. 65. 65. Vamos voltar da direita para a esquerda agora. 60. 60. 55. 55. 50. 50. 55. Pronto, vamos deixar aí? Vamos continuar? 2. Tradução de reconhecimento. Tradução de reconhecimento. Essa função é muito interessante do Jieshu, que se você configurou direitinho, isso aí em outro vídeo, aqui você com um gesto só, né, varrendo aí da esquerda para a direita, ele faria a tradução se o texto tivesse aí em outro idioma. 2. Tá Ciclo certo? de foco de rolagem, caixa de... Ó, ele iria traduzir, tá? Aqui ele não vai traduzir porque já está no idioma português. Cortina ativada. Opa. Cortina de... E estando em português, não tem porquê de traduzir se eu já coloquei para o português, certo? Vamos lá? Continuando, riscando aí de cima para baixo. Padrão. E aqui a gente finalizou com a demonstração. Porém, antes de encerrar o vídeo, vamos demonstrar que ele já foi para o padrão. Vamos varrer para frente ainda. 3. Navegar em 4. 5. Usar procurar por tipo de... Aqui a gente já viu que marcamos essa função para ativar o menu de granularidade. 6. Aqui, onde ele não fala o que é, eu posso estar personalizando. E isso é que eu vou fazer agora. Eu acho muito interessante. Porque, Marcos, aí tem funcionalidade que eu não uso. Pois aqui você vai escolher o que usar, olha só. Padrão não marcado. Padrão. Então eu vou deixar o gesto marcado.
para ele voltar para o padrão. 2. Texto não marcado. Texto, para ele navegar entre textos. Marcado. 3. Botão não marcado. Botão, que é para ele navegar ali entre os botões. Marcado. 4. Caixa de edição não marcado. Caixa de edição, isso é muito interessante também, para ele Marcado. buscar direto as caixas de edição. Vou deixar marcado. 5. Imagem não marcado. Imagem, para mim não interessa, então eu não vou deixar imagem, porque para ele navegar entre a imagem, né, não tem, para quem é cego não importa. Agora você tem baixa visão, é uma funcionalidade, tá? Que é para ele ficar indo pulando imagem por imagem daquela página que você acessou. 6. Caixa de verificação não marcado. Aqui não diz o que é. 7. Barra de progresso não marcado. Opa, 6. Caixa de verificação não marcado. perdão, aqui ele diz assim, é caixa de verificação. Sim, eu vou marcar para que ele fique navegando entre as caixas de verificações que a gente viu lá, Marcado. tá? 7. Barra de progresso não marcado. Barra de progresso é muito interessante, porque se eu entrar nas configurações de volume eu já vou direto, Marcado. tá? 8. Lista não marcado. Lista. Bom, para ele navegar entre a lista, não é tão interessante não, posso ir avançando. 9. Item de lista não marcado. Item de lista também não precisa, do foco no modo padrão ele já vai. 10. Focável não marcado. Focável também não vou fazer. 11. Clicável não marcado. Clicável não. 12. Nó não marcado. Nó. O nó também para mim não é legal, eu não faço muito uso, mas é opcional. 13. Barra de rolagem não marcado. A barra de rolagem é Marcado. interessante, é ideal, que é onde eu controlo a barra de progresso. 14. Mover verticalmente não marcado. Também não vou marcar, não vou deixar esse mover verticalmente. 15. Caractere não marcado. Caractere, esse sim. Marcado. 16. Palavra não marcado. Palavra. Marcado. 17. Linha não marcado. Marcado. Linha, 18. Parágrafo não marcado. marcado. 19. Página não marcado. No ver entre as páginas, vamos deixar. Marcado. 20. Cópia de não marcado. Cópia de, que é para copiar e colar, vamos Marcado. deixar. 21. Volume não marcado. Volume, no meu caso aqui eu não vou deixar. 22. Velocidade de fala não marcado. Agora a velocidade de fala é interessante, Marcado. às vezes você precisa. 23. Tradução de reconhecimento não marcado. Tradução eu vou deixar também. Marcado. Cancelar botão. E agora eu vou aplicar, OK botão. né? Uma função OK. Configurações de rolagem. Pronto, observem rapidamente 2. que eu não tenho todas aquelas opções ou funções do menu agora, ó. Quer ver? Vamos lá? Texto. Descendo aqui, eu vou navegar entre o texto, Botão. botões, Caixa de edição. caixa de edições. Lembra que já sumiu aqui um monte de coisas, né? Pelo menos aquelas imagens. Caixa de verificação. Caixa de verificação, Barra de progresso. barra de progresso, Barra de rolagem. rolagem, Caractere. caractere, Palavra. palavra, Linha. linha, Parágrafo. parágrafo, Página. página, Cópia de. cópia de, Velocidade de fala. velocidade de fala, Tradução de reconhecimento. tradução de reconhecimento Padrão. e o padrão. Texto. Padrão. Tá ok? Essa aqui ficou a demonstração breve aí do menu de granularidade personalizável. Olha só que chique, que bacana, personalizável. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo porque tem muitas funcionalidades, tá certo? Se gostou, se inscreva no canal, deixa aquele joinha maroto aí, tá certo? E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro aí dos conteúdos. Até o próximo.